I'm looking at the world through rose-colored glasses, and not just to stand aside and watch. Oi, eu sou a Marina Pascon, host desse podcast. E eu sou a Ana Vitória, co-host desse podcast. Juntas, nós formamos a Ink Strategy, o trio que dá vida ao Ink Connect. E hoje é um dia tão especial. Eu tô tão feliz, até emocionada de você estar aqui com a gente. Você é uma pessoa inspiradora. Isabela Cari, nossa grande referência na confeitaria saudável. Além de ser uma baita empresária, uma baita mulher, uma baita mãe, uma baita esposa, uma super amiga. Então, assim, você realmente é inspiradora em tudo que você faz e é uma honra te ter aqui hoje. Que linda, Má! Fiquei muito feliz. Pra quem não sabe, a gente é amiga, né, há muito tempo. Sim. E quando você me fez esse convite, assim, pra esse podcast, eu não pensei uma vez. Eu tô muito honrada com o convite, muito feliz. Tenho certeza que vai ser uma troca maravilhosa. E tudo que você falou é recíproco, viu? Pra vocês duas. Maravilhosas. Bom, vamos lá. Eu vou começar falando um pouco sobre propósito. Porque propósito é a razão pela qual uma marca existe, né? É o porquê dessa marca existir. E se eu puder acrescentar, ele é a alma que vai inspirar, na verdade, todos os âmbitos da empresa. Então, assim, desde os colaboradores até o consumidor final. E aí, partindo desse propósito, a gente quer saber um pouco mais sobre o porquê da Isacari. Por que a Isacari marca existe? Conta pra gente. Tá. Olha, eu acho que, na verdade, a Isabela Cari marca tem tudo a ver com o propósito, né? Eu comecei lá em 2014. Na época que eu comecei, eu tinha 24 anos. Eu trabalhava no RH de uma multinacional. Mas, assim, eu tava feliz, tudo. Só que uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça é: eu quero trabalhar com aquilo que me inspira, com aquilo que me faça feliz, com o meu propósito. Só que eu não sabia qual era o meu propósito, né? Eu já não era tão nova assim, mas eu tava em busca ainda daquilo. Eu sinto que eu tava vivendo a vida daquela forma assim. Eu tô trabalhando, tô fazendo o que tem que ser feito. Mas ainda não é o que eu amo, ainda eu não encontrei o meu propósito, mas eu sabia que eu ia encontrar, assim. Tinha certeza que uma hora eu ia fazer algo que ia tocar e eu ia falar, não, é isso. E aí, assim, eu sabia que eu queria fazer algo que me tocasse. Eu não sei se é porque na minha família, eu venho de uma família de empreendedores, né? O meu avô começou como feirante no Brás, assim, começou super do nada, sabe? Ele veio refugiado do Líbano, e aí ele começou como feirante. Então, a gente tem muito isso, né? Tanto que eu me chamo Isabela Cari Ribeiro Gás, né? Hoje com o nome de casada. Mas eu usei o Isabela Cari para homenagear o meu avô, né? O Acari vem dele. Porque ele tem muito essa veia empreendedora e tal, enfim. E aí o meu pai também sempre foi muito empreendedor, sempre teve a empresa dele e cresceu também lá no Brás, enfim, depois foi para outro caminho. Mas eu tenho muito isso em mim. E aí eu sabia que eu queria ser empreendedora e eu queria seguir meu propósito, mas não sabia qual era. E aí, desde cedo eu gostava de me alimentar saudável, né, de forma saudável, esse estilo de vida mais, né, a gente fala fit na época, mas enfim, é o saudável mesmo. E aí eu comecei a perceber que no Brasil, assim, naquela época não existia uma confeitaria que fizesse doces saudáveis, saudável eu digo inclusivo, né? Então uma confeitaria que incluísse. E aí foi aí que eu encontrei meu propósito, assim. É uma confeitaria que inclui intolerante à lactose, o celíaco, só a pessoa que só quer se alimentar de forma saudável, até quem nem liga para isso, muitas vezes nem percebe que é saudável. Então, eu comecei a ver que realmente faltava nesse mundo da confeitaria algo inclusivo. Por quê? Eu estava passeando ali num shopping, e aí eu falava, nossa, eu queria tanto tomar um cafezinho e comer um docinho mais, né? Eu era intolerante à lactose, e aí eu falava, nossa, mas não tem, né? Se tiver. Aí pensava isso e tal. Aí eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para Nova York,
assim, uma viagem de férias mesmo. E aí eu pesquisei uns cursos de doces saudáveis. E aí achei no NGI, que era o único na época que dava esses cursos. E aí lá, eu fazendo, no meio do curso, eu falei, gente, assim, eu encontrei de fato o que me preenche, o que eu assim, eu lembro eu fazendo lá, eu me emocionava, eu falava, nossa, é isso que eu quero fazer pra minha vida. E me deu um clique, assim, quando eu voltei, eu trabalhava no RH da Louis Vuitton, né? Eu pedi pra sair, e falei, não, eu vou empreender e vou entrar nesse mundo saudável. E aí, assim, só que eu queria algo a mais, né? Então eu falava, eu preciso incluir todos aqueles que não podem. Então, como que eu vou fazer isso? E aí comecei a olhar, ver que, de fato, só existia aquelas marmitas fit, sabe? Aquela coisa com whey protein e tal. Em que ano foi isso, Isa? 2014 para 2015. É. Porque esse curso foi no final do ano de 2014, e aí já comecei nessa transição. E aí eu falei, eu vou investir nesse mundo inclusivo. Aí criei lá a assinatura de marca Doces Saudáveis Artesanais. E aí saí da Vuitton e comecei a fazer em casa, assim. Então, assim, aí comecei, saí da Vuitton, que eu falo muito, né? Que a Vuitton me deu muito essa bagagem, esse olhar do luxo. Então, na minha cabeça, eu queria criar uma confeitaria, né? Saudável. Eu, na época, a minha inspiração, assim, a única confeitaria que existia no Brasil era tipo uma patipiva saudável, né, que eu falava. E fora, minha grande inspiração até hoje sempre foi a La Douré. Então, assim, até hoje o que eu falo, eu quero ser a La Douré dos doces saudáveis, sabe? Então, a La Douré é aquela marca de doces franceses, né, enfim. E aí o que eu falo eu quero ser uma La Douré saudável, que traz um pouco do luxo, só que aí o saudável traz um pouco da inclusão, então do sem glúten, do sem lactose, do sem açúcar, para, enfim, vários públicos que têm restrições. E só que trazendo também toda a experiência ali que o luxo traz, né? E aí eu acabei unindo um pouco das minhas experiências ali na minha vida, experiências de trabalho, enfim, tudo que eu passei para criar a primeira confeitaria saudável do Brasil, que foi a Isabela Cari, né? Não, sensacional. E você está falando da inspiração lá do Rê, e a gente consegue perceber isso principalmente nas suas embalagens, né? Tem esse toque mais parisiense. E como você consegue levar o luxo para todos os pontos de contato da sua marca. Então, quando a gente está lá comprando uma caixa de alfajor, por exemplo, não é só por conta do produto que é maravilhoso, mas é toda essa experiência da caixa mesmo que a gente quer guardar em casa, vira um objeto de decoração. Então você consegue ir além do produto. E é difícil você fazer isso, né? Tudo isso agrega muito valor para a sua trajetória. Eu acho que por isso que você não só é pioneira, mas continua sendo grande referência dentro desse nicho. Eu falo assim, Ma, que eu costumo falar assim, que a pessoa, quando ela está consumindo o doce, ela tá... Na verdade, é toda uma experiência, né? É sobre o que ela sente, não é só sobre aquele doce. Então, eu tento trazer muito isso na minha marca, principalmente por essa abordagem inclusiva. Então, assim... a gente está mexendo com um público ali, né, que é um público que por muitos anos da vida, assim, muitas vezes passou a vida sem poder consumir um doce, porque todo doce levava o glúten, por exemplo, ou todo doce leva açúcar, ou se tinha um doce sem açúcar era aquele doce, tipo, super gorduroso, com aquele sabor de diet, né, que na época, eu digo, né, Sim. lá atrás, quando eu comecei. Então, essa era a referência do saudável. Então, eu acho que quando a pessoa consome aquele doce, eu acho que ela já sente, meu Deus, né, eu posso, eu me sinto, eu tenho um pertencimento, aquela sensação do tipo, eu também posso consumir um doce numa embalagem bonita, eu tô me presenteando. Exato. Né? E olha esse ambiente, né? Eu não preciso ir na La Douré pra, sabe assim, eu tenho a Isabela Cari que traz esse ambiente lúdico, essa sensação, assim. Então, eu acho que é muito sobre o que você sente quando você está consumindo ali. Qualquer produto. A gente está se presenteando, a gente está se permitindo ali. Então, eu acho que é toda aquela sensação
ao abrir aquela embalagem, ao olhar aquela embalagem, falar, nossa, que linda, vou guardar aqui no cantinho da minha casa depois, sabe? Então eu acho que toda a estratégia ali da marca também tem toda essa experiência em torno do produto. Não é só o produto, que também é diferenciado, mas acho que é toda essa experiência, né? É o que a Má falou, né? Todos os pontos de contato, assim, Isa. E é muito inspirador, porque você realmente foi muito visionária e você trouxe muita estratégia. Você tinha estudado marketing antes? Tinha tido algum contato com esse mundo? Como que foi esse desenho todo da marca? Então, engraçado, assim, eu nunca trabalhei com marketing. Eu sempre gostei muito. Então, por exemplo, eu sou formada em administração de empresas, né? E a matéria que eu mais gostava de ADM ali era o marketing. Mas não é algo assim, era uma matéria pontual, não é algo que eu me formei no marketing, nada. Então, durante muitos anos, desde que eu comecei a marca, o marketing eu aprendi na marra ali, né? Sozinha. Então, eu construí a marca ali. Primeiro, eu tinha uma noção ali de estética, eu acho. Eu tinha uma noção que eu precisava criar um logotipo, Eu acho que isso estava dentro de mim mesmo. Uma marca que tivesse, assim, que conversasse com o público que eu queria atingir. Então, assim, eu não trouxe uma estratégia clara. Eu tinha isso dentro de mim. Eu sabia, a marca é muito minha cara. É muito o que eu queria, assim. É a sua essência, né? É Você minha colocou essência. a sua essência na marca. Então pra mim foi muito fácil criar. Não teve uma estratégia de marketing por trás. Eu sabia que eu queria fazer ali um logo bonitinho. Eu sabia que a minha inspiração era na cultura francesa ali, porque, de fato, a primeira vez que eu pisei na França foi o lugar que mais me encantou, assim, justamente por conta da confeitaria e do visual. Era muito minha cara. Então eu quis me inspirar um pouco, mesclar, né, a cultura francesa, mas trazer uma brasilidade ali. Tanto que a gente não tem, tipo, macarrons, massa choux, tal. A gente traz muito o brigadeiro, o bolo de cenoura. A gente tem essa comunicação da francesa, assim, dessa inspiração lá do Rê, mas a gente traz muito pro o que o público quer, né? O que o brasileiro gosta, porque afinal é uma marca brasileira, então a gente tem esse DNA também brasileiro, né? Então, assim, não teve uma estratégia por trás, eu acho que é muito uma essência minha, mas eu sabia o básico ali, que eu tinha que criar uma marca, que eu tinha que registrar essa marca, que eu tinha que ter embalagens bonitas. Eu sempre, porque a falta que eu senti era justamente essa experiência do doce num ambiente acolhedor, uma embalagem para você se sentir presenteado, você, né, a gente come com os olhos, então você colocar ali numa marmita de papel alumínio, você já, sabe, assim, já é aquela coisa mais pro dia a dia e tal. Mas o presenteável, eu sabia que, assim, no começo não dava pra ser tanto como é hoje. Porque eu não tinha volume pra fazer embalagens lindas como a gente faz hoje. Mas eu acho que no meu caminho ali eu também dei muita sorte em alguns quesitos. Por quê? Quando eu comecei, o meu pai já trabalhava ali, né? Ele já não tinha mais a empresa dele, ele foi trabalhar na empresa com o meu tio, do mundo veterinário. Só que o meu pai ficava muito no setor de compras ali, então ele tinha muito contato com quem fazia embalagem e tal. E aí, quando eu comecei a marca, primeiro eu comprava as minhas embalagens na 25 de março, tal, ia toda semana, umas 3 vezes por semana na 25 para comprar, para deixar tudo bonitinho. Então, quando eu estava em casa, ainda era aquela coisa bem... manual mesmo. Manual. Minha mãe que embalava e tal. E eu escolhia as embalagens lá na 25 o mais clean possível e pra, né, que ficasse com uma carinha diferente. Só que aí logo depois, quando eu tava saindo de casa, quando começou a dar um pouco mais certo, que eu fui para uma cozinha, o meu pai me apresentou uma pessoa que, assim, que fazia muita embalagem, um volume muito grande para eles. Ele falou, não, eu faço questão de dar as embalagens para sua filha. É um volume pra gente irrelevante. Então, por muitos anos, eu não tinha custo de embalagem, acho que por 2 anos, porque ele me dava. E eu falava, não, eu quero pagar. Ele, não. Quando você der certo, assim, o meu prazer é ver você dar certo. Então, a gente fazia embalagens lindas, com hot stamping e tal. E que eu não tinha custo, sabe? Então, no começo, com essa embalagem. Então, no começo foi muito legal isso. E aí trouxe uma carinha muito profissional pra marca. Porque acho que as pessoas pensavam, nossa, é profissional, né? Essa embalagem é personalizada, não é mais aquela embalagem que todo mundo tem ali. Já é uma coisa sua com diferenciação logo. Tal. Então, e já fala uma foi coisa, você citou sua mãe, que te ajudou desde o dia 1.
Eu acho isso muito maravilhoso. E hoje, a gente estava até conversando antes, a empresa já tem 200 funcionários. Cresceu absurdamente. Mas, além da sua mãe, você tem os seus 2 irmãos, que também são sócios. E assim, é uma empresa familiar que já conquistou ali um espaço grande, né? Relevante. Me fala uma coisa, como que é trabalhar com família? Como foi tudo isso? Porque eu sei também que seus irmãos passaram por essa transição de saírem do mundo corporativo e ir empreender com você. Como tudo se deu? Olha, assim, não foi nada muito planejado, não é uma coisa que, quando eu comecei, meus irmãos já vieram, foi assim. Eu, em 2014, decidi, né, o meu irmão, o Edu, que é o mais novo, ele trabalhava com mercado financeiro, numa corretora de investimentos, e o Diego trabalhava com relações internacionais, numa outra empresa super grande. E eles estavam assim, encaminhados, estavam no começo de carreira, mas acho que eles, imagina, nem passava pela cabeça deles trabalhar comigo, né? E a minha mãe, ela é aquela pessoa assim, a minha mãe é maravilhosa, ela me apoia em tudo, ela é, assim, até me emociono pra falar dela, de verdade, porque ela é nota 1 milhão, assim, né? Fora que espirituosa, né? Ela é aquela pessoa que agrega, Exato. sabe? E ela sempre me apoiou muito. E aí, quando eu decidi fazer os doces, em casa, foi todo mundo, assim, super contra. Na época, todo mundo morava com os meus pais ainda, a gente era mais novo. E meus irmãos falavam, nossa, mas o que você tá fazendo? Você tá doido? Você vai fazer... Você vai largar o mercado de luxo, que é super legal, que você queria, né, trabalhar com isso, pra ser doceira. E o meu pai também, não, filha, por mais que ele fosse empreendedor e tal, ele, não, é muito difícil, né, empreender. Ele ficava preocupado comigo, né? Sim. Não, você já tem uma segurança aí, não faça isso. E todo mundo super contra. E a minha mãe assim, não, filha, eu sei que assim, que você tá fazendo o que você ama, eu tô vendo quanto você tá encantada com isso, eu sei que você tem certeza do que você tá fazendo, conte comigo, a gente vai fazer dar certo, o que você precisar, eu vou te ajudar. E assim foi. Quando eu comecei, ela virava à noite, eu lembro. Eu nunca vou esquecer do episódio que era um Natal, eu ainda estava em casa e tal, e assim, a gente já tava tendo muito pedido, muita encomenda, logo no começo da marca, assim. Foi uma coisa que foi muito rápido, o reconhecimento, né, da Isabela Cari. Então, porque foi no comecinho daquelas influenciadoras fitness do Instagram, então era muito a Gabriela Pugliese, que eu sou muito grata a ela até hoje, porque ela me ajudou muito, ela me impulsionou muito, assim, organicamente. Eu mandava para ela provar, ela amava e aí ela postava muito, assim, ela divulgava muito os meus produtos e aí começou a ficar muito conhecido e tal. Ela acabou sendo uma embaixadora mais orgânica. E super orgânico. Até hoje, assim, é tudo muito orgânico. Até hoje, é engraçado isso, mas com 12 anos de marca, a gente ainda manda e as pessoas postam porque gostam da marca, sabe? Não é que a gente faz um investimento nisso. Mas hoje é muito pela força da sua marca também, sabe? Assim, você recebeu uma Isabela Cari com toda essa marca que você criou, tem muito valor. É um status. É um status, hoje virou um também, status. Né? Uhum. Eu acho que no começo, assim, foi uma aposta e maravilhoso que a Gabi apostou em você. E até entender um pouco como foi, assim, em que momento que você resolveu, vou mandar pra Gabriela Pugliese. Então... Como foi? Quanto tempo você já tinha? Eu super acompanhava ela, acho que todo mundo, sim, né? E aí, eu comecei lá de casa... E eu fiquei com medo no começo de mandar, porque eu falava, gente, eu não tenho estrutura nenhuma pra mandar, vai que, sei lá, eu não tinha noção de como era. Aquela aposta e veio um monte de gente. Então eu falei, não, vou esperar um pouquinho. Comecei no boca a boca ali, aí veio pegando o gancho ali do que a Má perguntou dos meus irmãos, o que eu fazia? Eu fazia os doces em casa e falava, gente, tudo bem, vocês não acreditam, tal, vocês têm até... Eles tinham vergonha de falar que eu tava fazendo doce, era bem isso. Assim. Olha, leva no seu trabalho essa caixinha de brownie e fala assim, a minha irmã tá fazendo doce sem açúcar, sem glúten, sem lactose. Eu não vou levar isso no meu trabalho. Gente, como assim? Leva, que ajuda, né? Dessa forma, sabe? Vocês vão estar divulgando. E aí o pessoal começou a gostar no trabalho deles e ficavam encomendando comigo. E aí, a minha mãe virando noite comigo, o negócio começou a dar certo, só no boca a boca. E aí eu falei, bom, acho que agora que eu já sei fazer uma fornada a mais ali de brownie, né? Já consigo fazer umas fornadas a mais ali do cookie. Vamos mandar pra Pugliese, eu falava pra minha mãe. Mãe, eu vou mandar pra essa na época, blogueira, sei lá, blogueira. Né? A gente falava, essa blogueira fitness aqui que ela vai postar. Aí a minha mãe, filha, mas e se a gente não conseguir? Bom, mandei. E aí, de fato, assim, a gente teve... Isso foi perto de uma Páscoa.
Aí, gente, assim, a gente teve para um dia um pedido de eu sempre conto essa história, de 600 ovos de Páscoa para um dia. Eu precisava entregar em um dia. Em um dia. Tipo, no dia seguinte. Exato. Era tipo tudo porque era Páscoa, então as pessoas iam viajar, queria para aquele dia, sabe? Aí eu falei, ferrou. Como você Falei, fez? Falei, mãe, agora ela, não, vai dar certo, vai dar certo. Então, aí comecei lá, eu virava à noite, né? Eu fiquei por um ano, eu trabalhava, tipo, até, durante o dia eu fazia os doces, ficava lá. Aí na madrugada minha mãe ficava me ajudando a embalar, porque eu terminava os doces tipo 11 da noite, assim. Aí a minha mãe começava a embalar, coitada. Ela teve uma vez, Era um bebê. É um bebê recém-nascido, né? Exatamente. Deus. Aí ela ficava lá embalando, e aí eu ia responder o WhatsApp, responder as encomendas, falar que tava tudo certo. Você. O saque. Aí eu tinha que postar no Instagram, eu tinha que fazer todo o roteiro de entrega de 600 ovos, né? Por quê? Na minha cabeça eu falava, eu não vou deixar ninguém retirar aqui na minha casa, vão ver que o negócio é caseiro. Eu vou só falar que eu faço só entrega, não pode retirar. Pra um ou outro eu deixava retirar, pessoas mais próximas. Mas no geral eu queria entregar. E aí eu tinha um motoboy, que aí ele pegou o carro dele, colocou os ovos lá dentro, com a filhinha dele no banco de trás, ajudando. Olha aí, gente. E aí eu ficava fazendo todo o roteiro no mapa, assim, de entrega. Surreal, assim. E aí, então assim, aí eu tinha que emitir nota, porque eu já estava entregando em alguns empórios. Então eu fazia todo o financeiro. Eu tinha que também saber tudo que entrava, tudo que saía, estava dando, né, retorno. Então, assim, chegou num ponto que tava uma loucura aquilo. E a minha mãe só embalando, ela não dormia, ela virava à noite. Eu também, fazendo outras coisas, a gente dormia, tipo, 2 horas por noite, assim. E aí... nesse dia eu lembro que eu deitei eu conto essa história também, algumas vezes já contei, que eu deitei na cozinha de casa, assim, comecei a chorar, falei, não vou conseguir, esquece. Aí o meu pai acordou, ele falou, não, filha, você vai conseguir, levanta daí que eu vou te ajudar. E aí foi quando me deu aquele gás, porque eu falei, nossa, meu pai, que não acreditava muito, ele tá vendo que tá dando certo e tá aqui, vai colocar a mão na massa junto comigo. E foi muito importante, sabe? Que maravilhoso. E aí, enfim, aí nisso meus irmãos começaram a ver também, nossa, mas isso tudo é encomenda, a sala lotada de ovo de Páscoa. Nossa, mas quanto que você ganhou nessa Páscoa? Assim, quanto que você faturou? Na época, sei lá, foi tipo 10, 12 mil. Aí eu faturei 10 mil, não sei. Aí eles, nossa, tá dando certo. Aí eu falei, Dudu, você não quer vir trabalhar comigo? Ah, não, vou pensar. E se eu não tiver o que fazer? Falei, não, vai dar certo, vem trabalhar comigo. Eu fiquei um mês para convencê-lo. Aí ele decidiu vir trabalhar comigo, saiu do emprego dele, veio com a cara e com a coragem. E aí eu falei, você vai fazer todo esse resto, roteiro, responder o WhatsApp. Eu até ensinava pra ele como ele tinha que responder às clientes, os emojis que ele tinha que mandar, porque ele não é uma pessoa, tipo, super simpática. Não, e é o tom de voz. Isa, você tem um marketing dentro de você e você não sabe. Eu falo, você tem que falar, obrigado, querida, e manda essa carinha. Ele, nossa, eu não vou conseguir. Esse lugar do aconchego, que é o que a gente estava falando, que seu produto, sua experiência transmitem, também tem que ser nesse ponto de contato no momento que é enviado um WhatsApp, uma mensagem, né? Exato. Que legal, exatamente. Isa. Nossa. Acho que tem tudo, exatamente, é o contato com o cliente ali, é você, né, tudo é como o cliente vai perceber a marca. Então, desde a forma que você fala com ele, como você atende um saque, tudo isso faz parte da experiência, né? Perfeito. Então, enfim, isso... é algo... E aí, eu queria puxar um gancho, assim. Você comentou dessa passagem com a Pugliese, que realmente foi, né, um marco absoluto. Tem algum outro momento que você passou, que você sentiu, você falou, cara, agora aconteceu, é isso, eu sou uma empresária de sucesso. Teve esse turning point, assim, além do da Pugliese? Tiveram 2, eu acho, assim, que foram, assim, fui passando, passando de nível, né? O videogame que você vai passando de fase. Isso, passando de fase. A primeira foi pós-pandemia, que, assim, durante a pandemia, tava tudo muito incerto, acho que para todos os empresários, assim, né? Pra todo mundo, né? Não só para os empresários. E aí... a gente teve que fechar a única loja que 2 lojas, na verdade, a da Miguel Calfá, que foi a nossa primeira loja, a gente só tinha ela, e eu tinha acabado de abrir um carrinho, que era o meu sonho, assim, que era no Shopping Iguatemi Faria Lima. Sim. Meu sonho sempre foi ter um ponto no Shopping Iguatemi Faria Lima. Aí eu tinha acabado de abrir o carrinho, deu 5 dias que a gente tinha inaugurado o carrinho, veio a pandemia, a gente teve que fechar. Meu Deus. A gente falou, gente, agora, como que a gente vai sobreviver e tal? E aí, o que acontece?
os meus irmãos, eles estavam muito batendo na tecla ali de abrir em aplicativo de delivery, né? Só que na época, antes da pandemia, aplicativo de delivery era visto de uma forma muito diferente do que é hoje. Eu acho que a pandemia mudou muito a forma da gente consumir, né? O online e tudo. Exato. Então, antes da pandemia, era aquela coisa que falava, ai, gente, vai virar muito varejão. Eu não vou colocar em aplicativo de delivery. Vai ficar, tipo, sabe, um acesso muito fácil à nossa marca. Não é esse o posicionamento. O posicionamento de marca é algo que eu sempre tive muito forte, assim, que eu sempre bati muito pé até hoje. Então, eu falava, não vou entrar no aplicativo de delivery. Só que em paralelo, eles falavam, não, vamos, a gente vai convencer ela, né, os dois. Eles queriam ganhar mais escala e você um pouco mais comedida ali. Financeiros. Exatamente, eles queriam expandir, assim, e eu tinha muito medo na época. Eu falava, não, vai virar carne de vaca, eu ficava falando essa frase. Você já tinha de 4 para 5 anos de marca, né? Até mais. Foi em 2000... Isso, eram 5 anos de marca. Foi 2019 para 2020, né? Tá. E aí, eles estavam em conversa ali com o iFood. Aí veio a pandemia. Não, desculpa, eles estavam em conversa com o Rappi na época. Eu falei, olha, na época o Rappi tinha um posicionamento um pouco diferente. Assim, eu falei, não, a gente pode testar no Rappi e tal. Veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eles falaram, olha, deixa eu te falar. Você quer sobreviver? A gente vai ter que entrar no aplicativo de delivery. Sim. Falei, então tá bom, então já pode fechar com o iFood. E a gente já estava no Rappi há um tempo. E a gente teve uma experiência muito boa na Rappi, né, na época. E a gente ficou muito conhecido também ali no aplicativo, mas o que fez a gente sair à frente na pandemia? A gente já tinha todo o modelo, toda a experiência do delivery. Eu nasci como delivery, como entrega. Lembra, eu com aquele meu motoboy. Então, todas as minhas embalagens foram pensadas no delivery. Todos os ovos de Páscoa, o que aconteceu quando eu fazia essas entregas com o meu motoboy? Eles chegavam completamente virados. Destruído, assim. E aí tinha muita reclamação. E eu em casa lá, tentando resolver. Quando meu irmão entrou, o mais novo, o primeiro, ele trouxe toda essa solução da embalagem, que ele focou muito nisso. Então a gente fazia trava nos ovos de Páscoa, a colherzinha do lado, assim. Então era algo que quando a gente estava no delivery, no aplicativo de delivery ali, que a gente sabia que ia de moto, a gente já não tinha mais problema. A gente já tinha passado desse nível ali, né? Então... a gente se destacou no aplicativo de delivery por conta das nossas embalagens. Eu queria fazer embalagens presenteáveis. Tanto no delivery, eu sempre falava, eu não vou fazer aquela embalagem de papelão ali só porque tá num delivery. A pessoa tem que ter a mesma experiência dela comprar na loja, de qualquer... Assim, Isabela Cari, qualquer lugar que você vá, que você tiver acesso a Isabela Cari, eu quero que seja a mesma experiência. Então, eu quero uma embalagem presenteável, uma embalagem bonita e funcional. E aí foi quando a gente conseguiu, justamente por conta da Rappi, porque a entrega era de moto. E aí, quando veio a pandemia, a gente já estava anos-luz, assim, à frente. Porque as outras marcas ali começaram a penar, né? Ainda. Passando porque a gente já tinha passado lá atrás, aí a gente já estava no iFood, no Rappi, e a gente começou a vender muito. E o presenteável foi a virada de chave ali. Por quê? Você não vê, sei lá, sua mãe, você não morava com a sua mãe, você queria presentear, porque você não estava vendo ela, para não passar Covid para ela, tua amiga, enfim, várias pessoas ali que você não via há um tempo, você queria mandar um presente, e aí as pessoas mandavam o nosso doce ali com uma cartinha. Aí tinha mais, você estava em casa todo dia comendo doce, porque aquela coisa de ficar em casa, você quer, né? Você fica aquele comfy food lá. Exato. E aí, o que a gente fazia? O doce saudável. Eu não vou engordar, pelo menos eu vou comer esse doce aqui, que é tão gostoso quanto um doce normal, e eu não vou engordar. Então as pessoas pediam. Então, assim, essa foi a primeira virada de chave que eu vi que a gente ficou... E assim, só pra fazer um comentário, eu comprava muito Isabela Cari na pandemia. E assim, total. Olha. E como tava todo mundo viajando, trabalhando à distância, etc., eu ia viajar com amigos, e a gente comprava de montes de alfajor, porque a gente podia comer um doce saudável. E realmente é o que você falou, a experiência era... perfeita. Então, assim, você trouxe uma consistência de marca em todos os seus pontos de contato. Realmente, a experiência era muito boa. E você queria mesmo presentear. Presenteei bastante Isacari, ainda presenteio. E acho que, assim, quando você presenteia algo que você pede num delivery, você quer ter essa segurança que vai chegar muito bem. Exatamente. E você conseguiu trazer isso para o seu consumidor, garantindo que ele ia ter a mesma experiência da loja, como você mesma falou. E isso foi incrível. Exato. A gente até criou o bilhetinho ali, a opção de você
enviar um bilhete. É isso, assim, a ideia era essa, era ter a mesma experiência. E aí, então, essa foi a primeira virada, que aí a gente acabou ficando muito conhecida. A gente acabou, no começo, a gente tinha 30 funcionários antes da pandemia. E aí, a gente sempre teve isso muito forte, assim, eu não quero demitir ninguém, são 30 famílias, a gente vai dar um jeito. Então, por exemplo, a gente pegou todas as minhas de loja e colocou para ficar fazendo delivery ali. A gente abriu uma Dark Kitchen no Brooklyn, que é o que a gente tem até hoje lá, e tem outras. Mas todas as meninas de loja ficaram apoiando em embalagem e no aplicativo de delivery. Então, a gente não demitiu ninguém na pandemia, a gente conseguiu realocar os funcionários. E aí, de 30 funcionários, a gente foi, pós-pandemia, 90. Nossa, maravilhoso. Aí, depois foi crescendo, de, 30 em 30, assim. Exponencialmente, né? E aí, foi quando eu falei, nossa, a gente tá conhecido agora, né? Que é isso que você falou, na pandemia eu pedia muito e tal. E acho que a segunda, o segundo nível ali foi pós a propaganda do Itaú com o Ronaldo Fenômeno. Gente, eu que a gente queria tava te falando aqui perguntar, antes. como foi isso, Isabela? Nossa, Esse muito- convite? Não, eu fiquei assim, foi numa sexta-feira. A gente tem um relacionamento muito bom, né, com o banco. É o banco da nossa empresa, sempre foi da minha vida, assim, pessoa física também. E aí, eu tava em casa numa sexta-feira, assim, aí toca meu telefone. Aí era a gerente do banco ali, e ela mas uma que já tinha relacionamento com meu irmão. Eu queria te fazer um convite, você topa? Quarta-feira, eu falei, essa quarta? Ela falou, próxima quarta, a gente vai gravar uma propaganda pro Itaú Empresas. E a gente quer muito que você participe, você é a cara dessa propaganda. Mas é super fácil, assim. Eu achei que era uma propaganda pro Instagram deles, sabe? Nada muito. Você achou que era uma campanha nacional que ia passar na TV? Exatamente, eu nunca imaginei isso. Eu falei, tá. Ela falou, é uma coisa que a gente vai fazer, uma propaganda ali rapidinho, na quarta, mas assim, tem que ser no seu café. Que a gente quer gravar com uma pessoa, mas eu ainda não posso falar muito, só me fala seu horário. Eu falei, olha, mesmo que eu não possa, eu vou dar um jeito aqui, pode marcar. Tá bom, então 5 da manhã, você chega lá no seu... Aí 5 da manhã, eu falei, nossa, tá bom. Aí eu comecei a perceber que o negócio estava tomando outra proporção. Por quê? 5 da manhã, vocês têm um espaço, a gente precisa alocar umas 100 pessoas. Eu, quê? Pra fazer café da manhã e tal. E, gente, eu sempre falo, de verdade, Deus faz tudo certinho na nossa vida, assim. Cada passo que a gente dá, parece que é na hora certa. É muito, sabe? É surreal o que acontece. A gente tinha acabado de pegar uma fábrica enorme na frente do café, ali da Miguel Calfá, que a gente ainda tem. Que é enorme, assim. Tem muito espaço, é um vão livre ali embaixo. E eu falei, nossa, tem o espaço da fábrica ali que a gente vai começar a reforma agora. Então a gente pode usar? Pode. Aí eu cheguei lá, na quarta-feira, 5 da manhã, a rua tava fechada, com 300 caminhões, assim. Meu Deus. A nossa fábrica tomada, com luzes, assim, para fazer café da manhã para toda a equipe. Aí eu falei, gente, peraí. Aí eu falei, mas o que é isso, né? Tudo isso que vocês fazem, essa estrutura toda, só pro Instagram e tal... Não, é uma propaganda a nível nacional. E a gente não queria te falar pra você não ficar muito nervosa, mas é uma figura internacional, assim, muito conhecida. Mas a gente não vai te contar, que a gente quer pegar a sua reação na hora. O quê? Qual foi sua E reação? eu sou muito tímida. Assim, eu tava falando pra vocês agora, antes do podcast, gente, eu tenho muita vergonha e tal. E eu tenho, realmente, eu sou muito tímida. Eu posso dar milhões de entrevistas e tal, eu não sei o que acontece. Eu sempre fico super nervosa antes. E aí, chegou lá, começou a dar aquele frio na barriga, aí vem o camarim, essa roupa e tal. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, olha, eles me trancaram na minha sala, eu e meus irmãos. Sente na notícias. Fica aqui agora, já gravamos a entrevista com você. Agora a gente vai lá embaixo, né, no seu café, tem uns figurantes. E aí você vai encontrar essa celebridade, você só vai receber e aí a conversa vai fluir. Tipo, zero briefing, assim, nada. Só vai, ele vai te entrevistar. Eu, o quê? Eu não sei se é melhor ou pior, né? Porque aí você dá de cara com a celebridade e você faz o quê? Como foi? Gente, Conta. Aí eu peguei, tá bom, só vamos, né? Aí eu entrei, a hora que eu entrei, eu não tinha visto ainda ele. Ele tava atrás do balcão falando com a minha atendente ali.
Aí eu entrei, oi, oi. De repente ele sai assim do balcão, bem-vinda! Aí eu, gente, é o Ronaldo Fenômeno. Eu fiquei cogitando vários. E os meus irmãos assim, nossa, e se for alguém que você não sabe quem é e tal, você vai ter que fingir uma reação. Imagina. Mas tipo, um fenômeno. Não tem como não Tem saber. como. Ainda mais na nossa geração, né? Tipo, ele sim foi o cara. O fenômeno. Exatamente, o fenômeno. Exato. Aí eu pedi pra... gente, corta, desculpa. Não dá pra fingir naturalidade. Vocês vão ter que cortar. Eu falei, como assim? Você tá no meu café? Tipo, eu tietando, assim. Ai, que demais. E aí a gente sentou, ele começou a me entrevistar e tal. Mas o mais engraçado foi a reação dos meus irmãos, né? Meus irmãos sempre falam assim, você tira de letra, dá entrevista, palestra e tal. Ai, por que você é tímida? Até parece. Gente, eu juro. A hora que eles viram o fenômeno, que aí eles entraram logo depois de mim, o meu irmão, o mais novo, o Edu, a voz dele não saía. Ele... Congelou. Ele ficava assim, que prazer ter você aqui. E começou a chorar. Para, Isabela. E por isso que eu falo que foi uma virada, assim. Porque quando a gente se deu conta que a gente estava no meu café, no meu primeiro café, na Miguel Calfá, que foi ali, de fato, o meu primeiro sonho, o meu ateliê ali, com o Ronaldo Fenômeno, fazendo uma propaganda pro Itaú, eu chorei também. A gente chorou junto com o Fenômeno, meus pais estavam lá. Foi uma coisa que eu senti tanta gratidão, assim, da nossa trajetória, sabe? De olhar aquilo. Nossa, E Isa. aí, aquilo que você perguntou de como é trabalhar com a família, isso é algo que não tem preço, Não tem assim, preço. sabe? Eu olhando pros meus pais super orgulhosos da gente, eu e meus irmãos emocionados de, tipo, o Ronaldo Fenômeno tá no nosso café, numa propaganda do Itaú. Sabe, assim, é uma coisa que não tem explicação, assim, é uma satisfação muito grande e é de fato você, depois, pós-propaganda, a gente olhar todo mundo, as amigas mandando, como assim está na Globo? Tipo, tirando foto da TV. Isa, você tá aqui na Faria Lima, em várias eletromídias ali. Gente. Tipo, você tá no meu prédio, no elevador. Celebridade, Isabela. Muito legal, sabe? Que Foi muito mágico. legal. Então isso foi uma outra virada de chave que a gente falou, nossa, que legal, né? Que foi isso pra carreira, pra marca Isabela Cari, assim. E que eu acho que Fantástico. acabou trazendo um reconhecimento muito grande. Eu até tava contando agora, antes de entrar aqui, da gente começar a gravar, como eu percebi isso, que a Pri me perguntou, né? Isa, como que... Nossa, você percebe que vocês ficaram muito mais conhecidos depois dessa propaganda e tal? Eu, olhando de dentro, a gente não percebe a gente não tem essa percepção de fora, né? De fora pra dentro, assim, da marca. E aí, um dia que eu percebi isso foi quando eu tava andando na pracinha ali da Vila Nova com os meus sobrinhos, tal, com a minha família, num fim de semana, a gente tava ali brincando na pracinha. E aí veio um senhor que tava panfletando ali um apartamento, não sei. E aí ele deu pra todo mundo ali o papelzinho, todo mundo pegou. E eu, não, obrigada, eu tava com o meu sobrinho no colo. Aí ele, você não quer? Eu falei, não, obrigada. Aí ele, tem certeza, Isabela? Aí eu, Caramba. Aí eu, Como como assim? você sabe meu nome, né? Aí ele, como assim? Não vou saber seu nome? Eu te vi lá com o Ronaldo Fenômeno na propaganda do Itaú, aí eu fui pesquisar sobre seus doces, parabéns. Falei, que legal! demais, Foi muito legal. Isa. Então aí eu Nossa. falei, nossa, olha como, né, a gente não tem muita noção, mas enfim, acaba tendo Fantástico. reconhecimento de várias formas, assim, foi Incrível. muito legal. Ô, Isa, eu perguntaria mais milhões de coisas. Eu sei que a Vivi também, porque você tem tanto a contribuir. Mas eu queria puxar um gancho final antes da gente finalizar com o Q&A. Mas eu estava muito curiosa para saber como foi essa questão da maternidade. Porque é isso, assim, uma puta empresária, com tantos colaboradores, com essa história tão maravilhosa. Como foi, desde da gestação ali, né, e liderar tudo 100%, e também com o nascimento do nenê, do príncipe que a gente estava falando, esse menino, nossa, esculpido, e como tem sido, assim, que ele ainda não tem um ano, né, tem uns 10 meses. Vai fazer 10 meses agora. Tá. Olha, eu falo assim, a minha vida inteira, em várias entrevistas, eu sempre falei isso, assim, o meu sonho de vida mesmo, sempre foi ser mãe, em primeiro lugar. Eu falo, eu tenho o meu sonho profissional, tal, de ter empresa, mas a minha prioridade de vida sempre foi ser mãe. Então eu não queria demorar muito, né? Mas eu acho que foi no momento certo, assim, no momento hoje de carreira que eu tô, assim, acho que, de novo, Deus faz tudo certo na nossa vida, sabe? Então, eu achei que quando eu tivesse o Ricardo, eu ia ficar um tempo muito parada, eu achava que eu não ia dar conta e tal.
Mas a gente, né, mulher, é multifacetada, assim, a gente consegue, Só a vai. gente dá conta. Então, assim, eu consegui ficar um tempo, uns 6 meses ali, total home office, sabe? Eu foquei muito nele, muito na maternidade, muito mesmo. E agora, eu ainda consigo dividir. Claro, tem toda essa responsabilidade de 200 famílias ali dependendo, né, da gente ali, da empresa. Mas eu consigo dividir muito bem o meu tempo entre o meu filho e a empresa, assim. Nossa, Então, fantástico. os dois são muito importantes, sabe? E eu acho que Sim. depois que eu fui mãe, eu mudei um pouco isso. Eu falava, não, depois que eu tiver filho, eu vou focar total na maternidade. Mas não, me deu um gás extra pra ser uma empreendedora, sabe, pro meu filho Ter orgulho de ter você. orgulho de mim, sabe? Assim, e eu quero fazer mais por ele, sabe? Eu quero, Sim. tudo que eu faço hoje é por ele. Eu quero dar mais por ele. Então, dá um gás diferente pra gente, sabe? Você só melhorou. É uma força extra, assim. Então, o que eu achava que ia ser o contrário, que eu falava, eu vou ficar mais tranquila. Não, eu tenho mais vontade de fazer acontecer por ele. E, enfim, e dele me admirar lá na frente, admirar a trajetória da mãe dele, sabe? Sim. Nossa. Isa, eu vou Demais. passar para as nossas quickies, mas antes Tá. eu queria fazer mais uma pergunta. Porque esse papo foi muito inspirador. Assim, pela sua coragem, a sua história. E não só nós, que estamos passando também por um momento de virada de carreira, mas você inspira muitas mulheres empreendedoras no Brasil. E eu queria saber qual que seria seu conselho para quem está começando nessa jornada. Olha, o meu conselho seria persistência mesmo, assim. Eu acho que o que me trouxe até aqui, de fato, foi não desistir, porque eu tive várias oportunidades para desistir já logo no começo. Muita gente não acreditou, eu poderia ter deixado de lado, sabe? Mas eu acho que quando a gente foca naquilo e acredita na gente, muitas vezes eu duvidei de mim, muitas. Até hoje eu duvido muito de mim em várias questões, assim. Só que você passar a perceber o seu potencial e buscar isso, sabe? Você se estudar, sabe assim? Você nunca deixar de investir na sua saúde mental, no autoconhecimento. E assim, focar em você. E acreditar em você, assim, e persistir, sabe? Não deu certo hoje? Vai dar certo. Vai, assim, foi o que aconteceu comigo. Eu sempre tive uma certeza que ia dar certo e nada me faria desistir, sabe? Se eu tenho um objetivo, até hoje, nada vai me fazer desistir daquele objetivo, porque só depende de mim. Depende de mim, sabe? Eu sei fazer dar certo, eu acredito no meu potencial, então vai dar certo. Então, acho que é Maravilhoso. isso. Desistir não é uma opção nunca. Desistir não é uma Nunca. opção. É aquele clichê, mas, gente, é verdade. É verdade. exato. É muito verdade. Maravilhosa, Amei. maravilhosa. Demais. Muito obrigada por tudo isso. Obrigada Mas a vocês. vamos finalizar então com o nosso Inks. Ixi. Vamos. Eu vou só falar Sou péssima uma, nisso. não, alguma coisa e você fala o que vem na sua cabeça, tá? Calma, como é que é isso? Uma marca, não vale Isabela Cari. Tá. Vamos lá, uma marca. Lá do Rê. Um lugar que inspira. Paris. Um hobby. Um hobby. Ai, pera. Cozinhar. É um hobby. Uma pessoa referência. Patrícia Bonaldi. Linda. Um produto indispensável. Um produto indispensável. Ai, gente, eu sou muito ruim nisso. Pera. Um produto indispensável. Vou falar na minha vida, tá? Um produto Óbvio. indispensável hoje é, sei lá, o celular, infelizmente. Com certeza. O iPhone. O mais O meu indispensável de celular- todos, é, eu diria, né? Porque a exato. gente tem tudo dentro dele. Uma peça de roupa. Ai, calça jeans. Um livro. O Alquimista. Um filme ou série. Pera, que tem vários. O filme é o... Como chama aquele, gente, com a Sandra Bullock? O Milagre... Ai, como chama? Daquele que ela adota um menino. Ai, sei. Como chama, gente? A Sandra Bullock adota... Eu amo. O Impossível? O Impossível. Não. É? Acho que é. Um Sonho Possível. Um Sonho Possível. Um Sonho Possível. É o filme da minha vida. Eu amo aquele filme. É maravilhoso mesmo aquele maravilhoso. filme. Um Sonho Possível. Isa, e com isso temos. Ai, amei! Nós que amamos. Foi muito bom. Foi Muito Demais. bom. Gente, obrigada. De novo, obrigada demais por estar aqui com a gente. Uma honra. Vamos ser grata pro resto da vida. A de você honra ter, é minha.
você ter nos apoiado aqui. Ah. Nossa. E aprender e se inspirar tanto. tanto. Já é, mulheres Exato. maravilhosas. Eu fiquei muito feliz de verdade com o convite. Vocês, assim, eu admiro muito vocês e eu amei essa nova Linda. marca. Tô muito feliz, eu tenho certeza que, assim, já é sucesso. Obrigada, Obrigada, obrigada. Isa. Muito obrigada por Beijo tudo. grande. Um Obrigada a beijo. vocês.